pessoal, tudo bem? Hoje nesse feriado, o Direito com Elas vai falar sobre a aula 20, né, do nosso mini curso de Direito das Sucessões, que é algumas regrinhas sobre disposição testamentária e o direito de acrescer, previsto a partir do artigo 1941. Vamos lá? Bom, pessoal, as disposições testamentárias estão um pouco ali atrás, no 1897. Elas referem a certas condições para que a pessoa possa testar. Praticamente qualquer coisa que o testador quiser fazer, ele pode. Existem algumas situações em que a lei proíbe a prática desses atos. Por exemplo, a gente viu lá atrás, eu não posso deixar os meus bens para minha amante, se eu for casado, eu não posso deixar bens para a testemunha do testamento e assim por diante. Então existem algumas proibições. Mas as disposições testamentárias colocam outras regrinhas também, principalmente quando você deixa os seus bens para mais de uma pessoa. Se você pode colocar alguma cláusula especial nesses bens. Então essas disposições testamentárias são no artigo 1897 e o direito de acrescer a partir do artigo 1941. Quando são as disposições testamentárias, gente, eu posso deixar para quem eu quiser, incluindo aí deixar bens sob certa condição, termo ou encargo. Então, como o testamento é um ato de liberalidade do testador, ele pode, por exemplo, dizer assim: deixo a minha casa na praia para a Joana. Se a Joana não quiser receber, recebe o Antônio. Isso seria uma substituição testamentária. É possível. Ele pode colocar, por exemplo, deixo o meu bem, o meu apartamento para a Joana desde que ela cuide do meu cachorro Rex. Veja que aí ele condicionou o recebimento da herança a uma determinada situação que a Joana terá que dizer se aceita ou não aceita. Então ele coloca um determinado encargo para que a herança seja aceita. Então, existe a possibilidade, é válido qualquer tipo de encargo, desde que obviamente seja encargo possível para os herdeiros, assim como qualquer condição, desde que seja condição possível de acontecer. Então dá para você fazer essas disposições testamentárias. O que não pode ser feito é o que normalmente a gente aplica nos negócios jurídicos em geral: condições impossíveis, condições nulas de pleno direito, puramente potestativas, etc., que não vale para os negócios jurídicos e também não vale para o testamento. Com relação ao direito de acrescer, gente, que a gente já tem aqui a partir do artigo 1941, entre herdeiros e legatários existe o direito de acrescer. Como assim? Vamos supor que você deixe um apartamento para o Zezinho e para o Huguinho. Muito bem, então o Zezinho e o Huguinho receberão um apartamento. O que acontece se por acaso o Zezinho morrer antes do finado ou ele morrer antes de dizer se aceita ou não? Entre Zezinho e Huguinho existe naturalmente um direito de acrescer. Ou seja, se o bem é para o Huguinho e para o Zezinho, se um deles morrer ou não quiser aceitar a herança, a outra parte vai para o herdeiro sobrevivente, no caso o Huguinho. Então, entre herdeiros e legatários fixados de forma conjunta, existe o natural direito de acrescer. Vamos dar uma olhada no artigo 1941 do Código Civil, diz assim: quando vários herdeiros pela mesma disposição testamentária, ou seja, pelo mesmo bem, pela mesma cota, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, sua parte acrescerá dos coherdeiros, salvo o direito do substituto, né? Então, existe a possibilidade, então, da parte remanescente ficar com outra a partir do direito de acrescer. Havendo questão de substituição testamentária, é diferente. O que é substituição testamentária? Eu nomeio um herdeiro em substituição ao outro. Por exemplo, deixo meu apartamento para o Zezinho. Se o Zezinho não puder ou não quiser receber, receberá o Huguinho. Neste caso está fixada o direito de substituição natural. Então, se ele não recebe, recebe a outra pessoa colocada como substituto. Caso contrário, entre eles haverá naturalmente o direito de acrescer. 1942 explica a questão dos legatários. O direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Então o direito de acrescer também será natural se o bem que foi entregue aos dois não puder ser dividido. É o caso, por exemplo, do apartamento, né? Se é uma coisa física pré-determinada e não valor, ele tem que ser dividido e os dois serão coproprietários daquele imóvel. A partir daí, depois de aceitarem, se eles quiserem vender para um terceiro e dividirem o dinheiro, ok. Mas os dois serão condôminos obrigatoriamente por força do artigo 1942. Então, o direito de acrescer vai ser estabelecido pela própria lei, o testador não fixou de forma diferente,
né? Ou então, quando for bem indivisível. Porque veja, gente, pode haver uma substituição testamentária de uma terceira pessoa que não faz parte daqueles dois primeiros. Exemplo, deixo o meu apartamento no Guarujá para o João e para a Maria. Então João e Maria são herdeiros do bem deixado lá no Guarujá. Então, entre eles existe naturalmente o direito de crescer. Mas o 1941 já diz que, se ele fixar um substituto para um dos dois, não há o direito de crescer. Exemplo, deixo o meu apartamento para o João e para a Maria. Caso Maria não possa receber, receberá Pedro. Então, nesse caso, como o testador deixou um substituto testamentário para Maria, se a Maria morrer, ou não puder ou não quiser receber, não vai acrescer o direito de João. E sim, a parte da Maria caberá ao Pedro. Isso porque o finado deixou um substituto testamentário. Se o finado não deixar o substituto testamentário, aí sim, entre João e Maria haverá o direito de acrescer. Como vocês sabem, o direito de acrescer também existe entre marido e mulher na constância do casamento. Então, se você deixa um bem para o casal e ocorre o falecimento de um dos dois posteriormente, o sobrevivente é herdeiro automaticamente da outra metade por força do direito de acrescer, assim como existe o direito de acrescer também no caso do usufruto, quando ele for vitalício. O usufruto é do casal. Quando um dos dois falece, não rompe-se o usufruto, a parte dele acresce a do sobrevivente. Então, o direito de acrescer vai aparecer mais ou menos da mesma forma. Então, o que nós temos que observar no direito de acrescer? Se todos receberam se ele for colocado de forma conjunta para duas ou mais pessoas, então falecendo um ou não podendo ou não querendo receber, automaticamente a dos outros herdeiros acresce a parte daquele que faleceu ou não pôde receber, ou seja, não vai para os herdeiros dele. Então, se o Zezinho morrer, não vai para os herdeiros dele, e sim acresce a dos outros dois herdeiros, ou então não vai ocorrer pela força da lei o direito de acrescer, se por acaso o testador tiver deixado um substituto para aquela pessoa que vier a falecer ou renunciar ou não puder receber herança no momento do falecimento do testador. E a substituição testamentária é justamente o assunto da próxima aula de sucessões, que é a aula 21. Então, recapitulando, direito de acrescer: quando o testador deixa para duas ou mais pessoas e uma delas não pode ou não quer receber, automaticamente acresce o da outra, ou sendo bem indivisível, também automaticamente será fixado esse condomínio obrigatório entre os dois, havendo o direito de acrescer uma parte, a outra também, isso quando for legado. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês gostaram, deixe o seu curtido aqui embaixo, continue divulgando o nosso canal, temos vídeos novos todos os dias sobre vários assuntos, a gente dá dicas para o exame da ordem, e também para o pessoal que quer saber o direito de uma forma simples, a gente também está tentando fazer isso para vocês. Beleza, pessoal? A gente vê na semana que vem na aula 21, substituição testamentária, combinado? Um beijo, até lá!